Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, lembrando que esse podcast sai toda segunda-feira a partir das 17 horas e também ele sai integralmente no jornal impresso Capital Federal, da minha parceira Giza, no site Capital Federal e também no blog do jornalista Odir Ribeiro lá no Rádio Corredor, além de também sair no site do Política do Bem. E hoje eu estou aqui com o secretário de Obras do GDF, Walter Cassimiro, mas que tem uma vasta experiência, foi ex-ministro no governo Temer, no primeiro mandato do governador Ibanez foi secretário de Transportes e hoje está aqui para falar do tanto de obra que tem na nossa cidade, aqui no Distrito Federal. Eu brinco, viu, secretário, que depois de Roriz, Ibanez é o que mais teve obra na cidade, viu? Obrigado pela sua presença, é uma honra você estar aqui no nosso podcast Política do Bem, secretário. Bom, Dedé, é um prazer estar aqui hoje, batendo esse papo, falando um pouco de obras aí. E para mim também é um orgulho estar na frente da pasta com a melhor avaliação hoje no governo. É uma pasta que tem entregue muito para a comunidade. Você mesmo comentou aqui que depois de Roriz não viu a cidade com tantas obras e eu concordo contigo. Eu acho que Roriz foi um exemplo a ser seguido aqui em Brasília, porque ele conseguiu transformar a nossa cidade e por muito tempo estava esquecida. E aí o governador Ibanez retomou essa agenda de obras, de investimento e de crescimento da nossa capital, trazendo de novo esperança à população que há muito tempo estava abandonada, e aí sim, com obras de infraestrutura, seja ela para os corredores de ônibus, seja ela de infraestrutura para drenagem, pavimentação nos bairros que surgiram aí por meio de ocupações muitas vezes irregulares, investimento em escolas, em creches, em hospitais. Então, assim, de forma geral, uma cidade sendo transformada, sendo reconstruída para atender todo esse crescimento que a gente teve aí ao longo do tempo. Mas, secretário, antes de você chegar aqui no governo do Distrito Federal, você teve ali uma experiência no DENIT, foi ministro no governo Temer. Fala um pouco de como foi essa experiência nacional, porque, afinal de contas, ser ministro é quase que um topo da carreira, né? Como você chegou lá como ministro do Temer? Bom, eu estou no DENIT desde 2006, eu sou servidor de carreira do órgão e comecei trabalhando na parte aquaviária, então mexendo com hidrovias, com portos, terminais hidroviários na região norte. Em 2014, fui convidado para ser diretor-geral do DENIT, aí sim, mexendo com a parte de rodovias. Diretor-geral nacional do DENIT? Exatamente. Então, eu fiquei de 2014 até início de 2018 como diretor-geral do DENIT. Praticamente era o ministro de infraestrutura e o diretor do DENIT, então, né, que cuidavam das grandes obras no país. Exatamente. E essa minha colocação como diretor-geral do DENIT me possibilitou assumir o cargo de ministro dos Transportes em 2018, no governo Temer, pela minha experiência que eu já tinha na parte de rodovias, de hidrovias e ferrovias. Então, eu fui convidado pelo presidente Temer a assumir a pasta no último ano do mandato do nosso presidente Temer, e isso possibilitou também que eu conhecesse o governador Ibanez, que me convidou aqui para... Foi ali então em 2018, Ibanez querendo ser candidato a governador pelo MDB, o presidente Temer era do MDB, foi ali que começou então esse namoro com o governador Ibanez para ele te trazer para o GDF? Na verdade foi quando ele já estava eleito como governador, na parte de transição. Ele foi a uma reunião comigo e eu comecei a expor algumas ideias que eu tinha para Brasília. Foi sempre um sonho meu trabalhar aqui pelo governo do Distrito Federal, porque eu sempre fui do governo federal. Eu entrei no serviço público em 94, trabalhava no INSS, na Previdência, e fiquei até 2006 na área da Previdência Social. Depois fui para o DENIT e sempre trabalhando na questão nacional, né? Trabalhava para o Brasil inteiro, mas muito pouco por Brasília. Então, eu tinha essa intenção. Inclusive, sou de Brasília, nascido nascido em Brasília, nasci ali em Sobradinho. Olha. Minha infância toda ali, com muitos amigos, muitas pessoas que a gente conhece aqui,
Paulo Tadeu, Ricardo o Michel, Ricardo Vale, João Cardoso. Então, toda essa galera de Sobradinho que acompanhei a geração, infância vocês são inteira. quase da mesma idade ali, Exatamente. né? Fez política com essa galera, secretário? Olha, eu sempre fui muito técnico, então eu via os colegas indo para o lado da política e tudo, sempre dei muito boa sorte, mas eu preferi sempre ficar nessa questão técnica. Tá? Eu sempre gostei de ver a coisa acontecer, né, no dia a dia, entregar. Então, eu tive alguns convites para integrar também o corpo político, ser candidato, mas eu sempre preferi ficar na parte executiva. Eu normalmente falo dessas... A minha última pergunta sempre é, vai ser candidato a quê? Mas você já está pulando aqui, já está indo com muita sede ao pote, secretário. Já vou perguntar logo então. Com esse tanto de trabalho, ex-ministro, foi secretário do transporte, secretário de obras, deve ter diversos convites, não só do governador, da Celina, de presidentes do partido, para você ser candidato aqui em Brasília. Não seria interessante aproveitar um pouco dessa experiência técnica e ir para alguma área legislativa? Dedé, eu sempre me coloquei à disposição do corpo político, dos deputados, senadores, dos governantes, seja governadores ou até, no caso, o presidente Temer, de me colocar como um técnico à disposição para executar. Eu tive alguns outros convites, mas eu sempre tive uma decisão de compor o corpo técnico, por quê? Eu sei que quando você vira político, você acaba virando adversário também de todos os outros políticos que estão aí. Acaba criando os inimigos naturalmente, eu não vou nem dizer inimigo, mas são adversários, porque você vai ter que concorrer junto com essas pessoas que você está o tempo inteiro ajudando. E eu, como técnico, eu estou sempre à disposição para trabalhar pelo Estado, pelo governo, e sempre sendo um parceiro e nunca um adversário, porque quando você entrega, você vira um parceiro de todos eles. E eu sempre tive o parlamento como um parceiro meu, porque é o seguinte, a gente sabe que é o parlamento que disponibiliza as emendas, que consegue vincular os recursos às obras, às ações. Então, eu sempre tive muito parceiros no parlamento, justamente por causa disso, porque a gente consegue pegar esses recursos e transformar em realidade. E aí eu continuo sempre de portas abertas para que a gente possa trabalhar, executar e mostrar um bom serviço. Entendi. Primeiramente, você foi secretário de transportes e aí depois você virou secretário de obras. Onde que o governador Ibanez entendeu que você era melhor fazendo obras do que cuidando do transporte público de Brasília? Na verdade, onde foi essa virada de chave? No final do primeiro mandato do governador, né, eu agradeci imensamente o convite, falei para ele que acho que o meu trabalho como secretário de transporte tinha tido muito êxito, né, a gente conseguiu ampliar o sistema, regularizar, e eu falei para ele o seguinte, eu estava indo para uma outra missão. Eu tinha recebido um convite para mexer com transporte ferroviário, para fazer modelagem também. Tá? O governador Ratinho Júnior tinha me chamado para poder trabalhar na modelagem do transporte ferroviário no estado do Paraná. Eu estava fazendo a modelagem de transporte de passageiros em alguns pontos do Brasil, utilizando a malha federal, sob uma ótica da nova lei de concessões ferroviárias, que possibilita autorizações para que você possa explorar a malha ferroviária, mesmo sendo malha federal, para passageiro. E eu comecei a fazer algumas modelagens, alguns trabalhos desse tipo. E o governador me pediu, a priori, uma indicação para a pasta de mobilidade, mas como ele precisava dar um outro ritmo também na questão de obras, porque o outro secretário tinha outra missão lá com ele no governo, lá no Biotic, ele me chamou e pediu para que eu contribuísse também com a área de obras pela minha experiência junto ao DENIT, junto ao Ministério dos Transportes. Então, eu agradeci e assumi o desafio, né, para a gente dar continuidade a todo esse trabalho que ele já fazia com obras, e aí estou aqui mexendo com as nossas obras aqui no Distrito Federal. Eu vou falar uma coisa assim, sem sombra de dúvida. Eu vivo política desde os 10 anos de idade, porque imagina, eu tenho quase 50,
Meu tio virou governador a primeira vez aqui em Brasília em 88. Eu posso garantir uma coisa, se fosse Roriz governador, ele não abriria mão de você ser candidato a alguma coisa. Isso eu tenho certeza, eu não sei como é que o governador Ibanez está abrindo mão disso. Eu consegui demonstrar para ele que eu consigo entregar muito mais como secretário, né, com a experiência que eu tenho tocando as obras hoje, né, do que como candidato, e eu acho que a composição de governo me permite isso, com essa liberdade com o governador, por isso que ele está satisfeito com o trabalho que a gente vem desempenhando e eu tenho certeza que ele conta que a gente continue executando na forma e na velocidade que a gente está executando para poder entregar cada vez mais para a população. Aí eu te pergunto, secretário, o governador Ibanez já lançou a Celina, a vice dele, a sucessão em 2026, ou seja, ela é a candidata do governador Ibanez. Já chegou a ter alguma conversa com a Celina, tipo, se ela ganhar para governadora, você continuar como secretário de obras ou não adianta querer dar um passo maior que a perna, vamos esperar primeiro ganhar as eleições? Olha, eu sempre trabalho entregando o máximo como se hoje fosse meu último dia no governo. Mas pensando o seguinte, eu tenho que deixar tudo organizado para que eu seja eterno no governo, entendeu? Então, a gente não discutiu sucessão ou permanência, a gente está entregando. Eu tenho feito projetos para que sejam projetos do próximo governo, e eu acredito que a Celina vai conseguir ganhar e vai ter a casa preparada com projetos estruturantes, projetos que, no primeiro dia de governo dela, ela possa dar andamento, dar encaminhamento para que o governo dela seja tão próspero como foi o do Ibanez, como está sendo o do Ibanez em relação a obras. Só uma parte, a vida da Celina, caso ela eleito, vai ser 1000 vezes mais fácil do Ibanez, porque o Ibanez pegou uma terra arrasada que o Hollenberg deixou, Celina vai pegar a casa arrumada, assim é até mais fácil começar a governar, né? Concordo, mas assim, a gente está preparando isso para que seja realmente essa realidade, que ela tenha projetos bons, estruturantes para dar continuidade a isso, né? E aí a gente fica no aguardo, se entender que a gente contribui com a permanência, aí a gente vai discutir, seja nessa pasta ou em outra. Bom, como eu te falei, eu sou técnico e quero continuar contribuindo com a minha cidade, né, com o Distrito Federal. Então, a gente fica à disposição. Agora, secretário, vamos ao que interessa. O povo que está vendo a gente, eles querem saber o seguinte, é obra para tudo quanto é lado. E é lógico que obra acaba causando um transtorno. E aí, eu, como sou governista de carteirinha, eu brinco o seguinte, a oposição às vezes fica numa situação, porque eu nunca vi ano passado a oposição estava reclamando do tanto de obra na cidade, ou seja, eles não tinham do que reclamar, ia reclamar que estava com obra demais e que, óbvio, gerava um transtorno no trânsito. Mas vamos lá, fala um pouco do corredor de ônibus da EPIG, já tem previsão de entrega, você sabe dizer quantos empregos foram gerados só nessa obra? Bom, o corredor de ônibus, e aí eu quero até fazer uma ênfase nessa questão. Muita gente fala o seguinte, vocês estão fazendo obra para carro. Na verdade, a maioria das obras viárias que a gente tem executado são as obras para tirar os nós do transporte público. Então, quando o pessoal fala assim, você está fazendo viaduto no Paranoá, ali era um ponto de gargalo onde quem está no ônibus fica preso, porque o carro ele se movimenta muito mais rápido. O ônibus não, você tem que parar todas as paradas, você tem que percorrer, né, todas as ruas da cidade para pegar os passageiros e acaba isso sendo um gargalo para quem está no transporte público. Então, os viadutos são feitos também para o transporte público. O corredor de ônibus, já falo o nome, né? Corredor é exclusivo para ônibus, para que possibilite um menor tempo do passageiro que usa o transporte público da sua casa até o seu destino. Então, uma obra gigantesca. A gente está com previsão de concluí-la no ano que vem. Tá? Mas a possibilidade da gente ainda liberar alguns viadutos esse ano. A gente já liberou o viaduto do trecho 1 que liga para a ISPM e o mês que vem a gente já tem inauguração dele. Está faltando só a finalização da passarela para que a gente possa usar já o corredor da ISPM. A ISPM está pronta, que é o corredor também para chegar no terminal da Asa Sul. E aí a gente continua seguindo pela EPIG, onde você vai ter uma via exclusiva
para o ônibus chegar de Taguatinga até a região central, eixo monumental. Mas se eu aproveitar e fazer uma pergunta, secretário, está sendo construída uma nova via exclusiva para ônibus ou vocês estão aproveitando? Botando só uma pimentinha nisso, porque, por exemplo, eu sou morador do Jardim Botânico. Tiveram uma ideia, me desculpa, mas de jirico de querer fazer uma via ali que engarrafou para os carros, para os ônibus ficou. Eu sou a favor da via exclusiva desde que seja criada uma nova via. Existe esse planejamento nesse sentido de, quando for ter uma via exclusiva de ônibus, se construir uma pista nova, secretário? Quando você tem espaço para construir uma pista nova... Lá no Jardim Botânico tem. Você constrói uma pista nova. Então, aqui na EPIG, nós estamos colocando mais uma faixa. Nós lá temos 3 faixas e está sendo construída uma faixa a mais, adicional. Você pega ali a EPTG, ela já tem essa faixa adicional, então esse corredor vem lá do Sol Nascente. A ideia é a gente concluir a faixa exclusiva na Hélio Prates, seguir pelo Pistão Norte, encontrar com essa pista na EPTG, seguir pela EPIG ou pela ISPM, e aí você chegar aqui na região central. Você tem isso na parte sul, vindo de Santa Maria do Gama, que foi criada uma pista nova, né? A EPNB, ele tem a previsão de um corredor exclusivo lá também, a criação de uma faixa nova. Chegou a ter uma faixa exclusiva, mas aí depois foram retiradas. Continua, tem a faixa exclusiva lá. São 3 faixas e você tem 2 para o veículo e 1 para o ônibus. Então, você dá prioridade para o transporte público, né? Isso acontece no mundo inteiro, não é exclusividade de Brasília, tá? Se você chegar em São Paulo, você vai ter vias lá que você só tem 2 faixas. Um é para o veículo de passeio e o outro é para o ônibus. Por quê? Porque se privilegia o transporte público, porque é um transporte de massa, onde você leva mais pessoas. E aí, essa sua observação, não, mas você tem que ter uma via exclusiva. Quando você tem espaço, você tem condições de colocar, né, se coloca a faixa. Existe a previsão na EPNB de se construir a faixa exclusiva lá também, o corredor de ônibus, e está em licitação, inclusive. O DR já abriu a licitação para se construir a faixa exclusiva do ônibus. Enquanto não se constrói a faixa exclusiva, foi criada a faixa preferencial do ônibus para que... ônibus táxi também, né? Ônibus táxi e veículos oficiais, né? Entendi. Secretário, vamos falar um pouco também de obras lá no Sol Nascente. Começou o período de chuvas e, querendo ou não, o período de chuvas é um transtorno. A gente sabe que já foi feito muitas obras lá no Sol Nascente, mas ainda tem muito o que fazer. Fala um pouco das obras lá naquela região para a gente, por favor. O Sol Nascente a gente está com 97% concluído já. Eu digo para você que tem em torno de 8 ruas só para pavimentar, é o que está faltando. Temos uma rua onde a gente precisa fazer a ligação do sistema de drenagem, que tinha uma casa no fundo, que foi quando deu essa chuva agora, semana passada. A gente já está em trabalho para remoção dessa residência, dessa casa, para que a gente possa fazer a última interligação do sistema de drenagem. E aí a gente vai estar com todo o sistema de drenagem do Sol Nascente concluído. Mais de 12 bacias de detenção, onde a gente está levando essa água. A primeira chuva já mostrou que está dando certo a Avenida do Trembão, que é uma avenida principal ali do trecho 3, que sempre a gente via tendo problema, alagamento. Nessa última chuva a gente já viu que o sistema de drenagem funcionou. Então, mostra que todo o trabalho de infraestrutura que a gente está fazendo na cidade está dando resultado. Então, eu tenho ido lá quase que diariamente e vejo a felicidade da população de receber essa infraestrutura. A gente sabe que tem muito ainda a fazer em Brasília toda, a gente tem o pôr do sol todo para fazer a infraestrutura, o Mestre Darmas, 26 de setembro, né, a Arniqueira com toda a parte de drenagem, naquela região de Sobradinho ali, o Dorothy, né, tem toda uma parte ali, a gente hoje lançou o edital para fazer a drenagem do setor de mansões de Sobradinho, então tem muito o que fazer ainda. Então, a gente vai deixar todos esses projetos já ou não em execução ou prontos, os projetos, tá? Porque a gente quer ainda, o ano que vem, lançar a obra do Pôr do Sol, vamos ver se já dá tempo de fazer todo o Morro da Cruz,
que a gente já está com o projeto já em andamento também para poder lançar. O deputado Rogerinho Morro da Cruz deve ficar no seu pé cobrando isso, Olha, né? Graças a Deus, porque é o seguinte, é uma pessoa que defende lá a região e a gente está executando, então, a gente está fazendo algumas obras lá de pavimentação, estamos fazendo o projeto de urbanização, que é uma região que necessita, como o pôr do sol também, o sol nascente, e se Deus quiser, ano que vem a gente entra lá para poder dar continuidade em toda a infraestrutura ali no Morro da Cruz, para deixar de uma forma que traga dignidade aos moradores daquela região. Secretário, a gente também tem umas obras importantes aqui no plano, que é a reforma da W3, a ampliação da W3 e a reforma aqui do setor comercial sul. Explica um pouco como é que vai ficar essa reforma do setor comercial sul. E eu lembro que em governos anteriores tinha a ideia de ter um VLT saindo lá do aeroporto, indo até a rodoviária, passando pela W3. Foi esquecido esse projeto ou ainda existe a possibilidade de ser lançado no próximo governo? Existe a possibilidade, eu digo para você que continua como um projeto factível e real para Brasília. Esse projeto tem sido discutido com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vem pedindo ajustes e a Secretaria vem fazendo esses ajustes para que a gente tenha um projeto aprovado também pelo Tribunal de Contas para que a gente possa lançar essa licitação. O IPHAN não é um problema nesse sentido? Ou o IPHAN pediu algumas alterações também. O primeiro projeto ele previa o que a gente chama de catenária, que é um fio por cima do VLT, onde ele faz a alimentação. E Brasília, por ser tombado, o IPHAN não aceitou que tivesse a catenária. Foi mudado o projeto para subterrâneo. Para subterrâneo, que a gente chama de APS, é o mesmo modelo que funciona no Rio de Janeiro. E lá é muito bonito, né, secretário? É muito bonito. Aqueles VLT passando na rua, virou... E é um transporte de massa, então a ideia é a gente tirar toda essa quantidade de ônibus que passa na W3, fazer a interligação com o terminal na Asa Sul e na Asa Norte e esse fluxo na W3 passar a ser pelo VLT. O projeto está de pé, está bonito o projeto. Então, finalizando esses ajustes com o Tribunal de Contas, vai ser um projeto que a governadora Celina vai conseguir implementar. Então, é para 2027 a questão do VLT no Distrito Federal? Ele pode ser até para 2026, tá? Se a gente conseguir fazer esses ajustes a tempo, né? Lá no Tribunal de Contas, ele é possível até que seja feito em 2026. Essa reforma aqui do setor comercial sul tem previsão já de entrega? O que é que se pretende fazer exatamente, secretário? Essas obras que a gente tem feito no setor comercial, você citou também na W3 Norte que a gente está fazendo, a gente fez toda ela na W3 Sul, são obras de requalificação. Então, você pega toda a parte de calçadas, estacionamento, acessibilidade, e a gente faz toda uma parte de adequação. Então, você reconstrói as calçadas, coloca acessibilidade nas calçadas, refaz os estacionamentos, pinta, redefine as vagas, para que você traga um pouco mais de atratividade para o setor. O setor comercial ficou muito tempo esquecido. As calçadas quebradas, você via os estacionamentos com buracos, sem sinalização. A própria W3, né, secretário? Exatamente. Então, a gente fez toda uma requalificação da W3 Sul, colocou a faixa de ônibus em concreto, fizemos a requalificação das calçadas e estacionamentos. Só uma parte. E essa faixa de ônibus em concreto é para durar 30, 40, 50 anos, não é isso, secretário? Que é a mesma da EPTG, da estrutural. Exatamente. A gente tem aí um histórico de que o pavimento em concreto ele dura muito mais. A gente tem aqui a experiência aqui do buraco do Tatu e de uma passagem que a gente tem da L2 Sul para L2 Norte, que ela era em concreto. Durou 60 anos, a gente foi fazer uma reforma agora. Então, isso é da construção de Brasília, para você ver como dura muito mais o concreto do que o asfalto, né? Então, assim, como você tem um fluxo muito grande de veículos pesados na faixa do ônibus, a gente tinha afundamentos, desconforto para quem é usuário do transporte público. Com o pavimento em concreto, você tem maior durabilidade e aí você também diminui esse desconforto desses afundamentos que o veículo mais pesado traz para essas vias. E, secretário, uma questão de mobilidade também que é muito importante para a nossa cidade, que eu já vi que já foi construído muito, eu já trouxe aqui no programa o administrador do Lago Sul, ele falou que lá é ciclovia para tudo quanto é lado no Lago Sul.
Fala um pouco das ciclovias, das que já foram feitas e as que têm previsão de começarem a ser construídas ainda durante esse seu período como secretário. O governador lançou o ano passado o programa de ciclovias aqui no Distrito Federal, né? E pediu para que a gente ampliasse toda a malha cicloviária, fazendo as interligações da malha cicloviária que já existia. Então, você vê, Brasília estava com mais de 600 quilômetros de ciclovia. E a gente lançou... Mais de 600 quilômetros? Mais de 600 quilômetros. E a previsão é entregar mais quantos quilômetros de Pelo menos mais 150 quilômetros de ciclovias. Então, a gente está fazendo essa interligação, a gente está fazendo ciclovias novas, aonde tinha ciclofaixa, que é o caso do Lago Sul e do Lago Norte, a gente está criando a ciclovia, porque muitos ainda têm um certo receio de andar na ciclofaixa e com razão, né? Porque é a parte do acostamento da via que o pessoal faz com balizador, pinta e permite que... No Lago Sul funciona muito bem, secretário. Minha esposa era morador do Lago Sul e eu sei que ali a ciclovia sempre funcionou muito bem. Inclusive naquela parte do setor de mansões Dom Bosco, na subida, tinha uma iluminação no asfalto. Não tem ideia de botar aquela iluminação que era do asfalto lá do setor mansão Dom Bosco no DF todo, porque ajuda na questão da ciclovia, secretário. Na verdade, a gente tem conversado com a SEB está com um programa de colocar iluminação em todas as ciclovias, não só a sinalização que a gente chama de sinalização horizontal, mas a iluminação mesmo com postes para iluminar toda a ciclovia. Então, a gente está colocando ciclovia no canteiro central do Lago Sul, né? Eu tenho conversado com os moradores, com o administrador, o pessoal está muito satisfeito também com essa criação dessa ciclovia. Vamos fazer no Lago Norte. Fizemos a ligação toda ali do Riacho Fundo com o Núcleo Bandeirante, Candangolândia, a ligação do Guará com o Núcleo Bandeirante, ciclovia. Vamos fazer todas as interligações aqui das ciclovias aqui do Plano Piloto. Devemos iniciar já, se não no mês que vem, em dezembro, a ciclovia que liga Planaltina a Sobradinho. Então, assim, é um programa muito grande e a gente tem utilizado as prioridades estabelecidas pela Secretaria de Mobilidade para definir quais são os primeiros trechos. A Secretaria de Mobilidade, ali pelo secretário Zeno Gonçalves, tem sentado com os técnicos da Secretaria de Obras para definir essas prioridades. E aí a ideia é que Brasília se torne a número 1 em número de ciclovias. Hoje a gente só pede para São Paulo, tá? E com esse programa lançado pelo governador Ibanez, tenho certeza que a gente vai ser a número 1 em quantidade de ciclovias. Essa briga é boa, né? Para definir quem coloca mais infraestrutura na cidade. Então... Aí eu aproveito para perguntar, além das ciclovias, existe também a previsão de construir nos pontos finais lá as estações para as pessoas guardarem as bicicletas? Existe essa preparação também, secretário? Tem, a Secretaria de Mobilidade que faz todo esse planejamento. Eles têm um contrato, inclusive, sendo executado lá para fazer o que eles chamam de paraciclos, né? Onde você consegue colocar sua bicicleta e deixar ela enquanto você faz a sua atividade. Então, assim, para a cidade inteira, a Secretaria de Mobilidade está fazendo todo esse planejamento. E, secretário, tem também muito... Vicente Pires, quando o governador Ibanez começou as obras, também lá era cenário de terra arrasada. O que foi feito lá na cidade de Vicente Pires? Porque lá também é um verdadeiro canteiro de obras, né? Já até melhorou, porque eu acho que 90% das obras, mas sempre tem coisa para fazer lá na cidade, né, secretário? A gente tá lá, só para reforçar, deve ser o pastor Daniel de Castro que deve ficar no seu pé para encerrar logo essas obras lá, né? Com certeza, o Daniel é um parceiro também, tem ajudado muito a secretaria lá em Vicente Pires. E assim, a gente tinha deixado o último lote para fazer a drenagem, a gente deu ordem de serviço no ano passado, começou. Esse ano a gente deu continuidade. Ainda faltam algumas ruas para a gente pavimentar e terminar a drenagem. Uma avenida que era muito importante lá, que é a Avenida da Misericórdia. A gente conseguiu concluir toda a drenagem, fez a pavimentação. A gente está fazendo agora as vias que são paralelas à Avenida da Misericórdia, Vicente Pires, Flor da Índia. Você sabe dizer quantos por cento já tem de asfalto lá na cidade? Tipo assim, a cidade já está com 90% toda asfaltada, porque eu lembro da imagem voltando à terra arrasada do governo Hollenberg. Era uma caminhonete afundada que, inclusive, saía nas campanhas do governo do Distrito Federal, que era um absurdo. Isso já não acontece mais na Vicente Pires, né, secretário? Não acontece mais. A gente tem mais de 90% já de toda a infraestrutura já colocada lá em Vicente Pires, tá? A gente ainda tem algumas ruas que precisam ainda conclusão do sistema de drenagem, do sistema de captação para jogar isso nas bacias de detenção,
mas está bem adiantado. As principais ruas, que é a Avenida Misericórdia, Flor da Índia e a Avenida Contorno, a gente já deu uma boa adiantada. Está faltando, principalmente na Avenida Contorno, um pedaço relativamente considerável, mas porque a gente se identificou que a gente precisa rebaixar uma adutora da CAESB. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com a CAESB para fazer esse rebaixamento e aí sim a gente dá continuidade nessa drenagem lá na Avenida do Contorno, junto com a pavimentação definitiva. Secretário, deixa eu aproveitar que essa semana foi noticiado na Globo a questão daquele viaduto ali do Eixão. O que é exatamente que aconteceu ali? Porque a obra atrasou, foi a chuva? O que aconteceu para a questão da obra? Ali do Eixão, ali no finalzinho do Eixão da Asa Norte. Perfeito. Essa era uma obra de manutenção. A gente tem feito manutenção em todos os viadutos que a gente chama de obra de arte, né? E na manutenção desse, a gente começou a fazer o trabalho. Ali tem uma característica que as estruturas elas ficam por dentro de uma caixa, que o pessoal até chama de viga caixão e tudo. Então, na hora que você abriu, identificou que tinha o rompimento de algumas estruturas importantes que dependem de fazer um serviço um pouco mais complicado. Mais complexo do que se parece, exatamente, né? Quase uma reconstrução ali das estruturas. Então, foi preciso parar a obra para refazer todo o projeto, uma revisão do contrato com a empresa que está fazendo aquela obra ali. A gente está na fase final já de renegociação desse contrato, de aditivo desse contrato, para retomar essa obra. Isso é feito pela Nova Cap, tá? Pela pela diretoria de engenharia lá da Nova Cap. Secretário, eu sou leigo, mas na hora que às vezes detecta esse meio que caos que não estava previsto, às vezes não era melhor demole então e faz um viaduto novo? Não, mas não é... Chegou a se pensar nisso não em é algum o caso momento? de você demolir, não, porque a estrutura você ainda tem recuperação, né? Quando você não tem mais recuperação e tudo, aí tudo bem, você vai partir para essa questão de você, não, vamos construir um novo, mas não é o caso que não, tá? O aditivo pressupõe um pouco mais de custo e isso foi levantado pelos técnicos, isso está sendo colocado no aditivo de contrato para que a gente possa retomar essa obra ali, e fazer... ela está prevista para ser entregue quando, secretário? Só o ano que vem, tá? Mas antes da chuva, depois da chuva, não ser... tem data ainda? Não, eu acredito que ainda leva aí até quase o início do segundo semestre do ano que vem. Porque, na verdade, o governador Ibanez deixa o governo em abril e só pode inaugurar a obra com a presença dos políticos com mandato até junho. Então, a ideia consegue ali em junho ou realmente vai ficar só para depois das eleições? Então, porque essa é uma obra de complexidade essa acaba, obra termina antes das eleições. DF. Eu não vou poder te garantir que isso consegue entregar, né, até o período de proibição de inauguração de obra, mas é uma obra que está sendo tomado todos os cuidados para que a gente tenha a recuperação do jeito que prevê as melhores práticas de engenharia e no menor custo possível. Só para lembrar, às vezes, a população, secretário, hoje a gente está aqui falando de reforma de viaduto, de obra para tudo quanto é lado, mas voltando à terra arrasada do governo Hollenberg, a gente teve a história lá do viaduto que caiu exatamente por conta dessa falta de manutenção, né? Ou seja, não é só obra, tem que fazer a manutenção do que já existe também, né, secretário? Essa importância dessa obra ali no Eixinho Norte, não é isso? E isso é uma coisa que a gente coloca bem, frisa bem com a população, porque acabou aquela questão de governo que esquecia o que a gente tinha de patrimônio, né? E, quer dizer, não fazia nada e nem fazia recuperação de patrimônio. O governador Ibanez mostrou que é o seguinte, ele faz obra que ninguém vê, que são os sistemas de drenagem, que a gente vê o Drenar DF, vamos falar do Drenar. Faz a recuperação do que a gente já tem nos nossos viadutos, para não deixar que caia. Então, assim, um governo que se preocupou com o novo e com o que já tinha também, para que a gente não tenha a cidade deteriorada. Aproveitando exatamente isso, secretário, eu ia falar desse assunto, o Drenar. É uma obra de quase 2 bilhões de reais, é toda subterrânea, não é aquela obra que o povo vê, porque normalmente o político só quer fazer obra que o povo vê para falar, tá vendo aquela obra ali que estão fazendo? É eu que fiz. O Drenar não, foi toda subterrânea, quase 2 bilhões. Eu, como morador de Brasília, nascido aqui em Brasília, foi causa ali na Asa Norte sempre que chove.
acabou o problema do caos ali, quando chove ali na Asa Norte, dos alagamentos, secretário? Ali na 2, ali, a ideia é que não tenha mais nenhum problema. E eu estava até comentando isso hoje, que quando você faz uma obra dessa, como ninguém vê, vai começar a chuva, não vai acontecer mais os alagamentos. O pessoal falou assim, não choveu como choveu os anos anteriores, né? Porque você não vai ver mais o problema. Então, essa é a ideia, é que essa obra consiga resolver os problemas de alagamento que nós tínhamos ali na 2. Você me perguntou o seguinte, acabou todos os problemas de Brasília? Não, porque a gente tem o complemento. A gente precisa fazer esse mesmo tipo de obra ali na região ali da 9, da 10 até a 12, que também tem problemas de alagamento ali. Não é para todas essas áreas, não. Eu achava que era a Asa Norte inteira, secretário. É para todas as áreas, mas a gente só conseguiu fazer, por enquanto, ali da região da 2. Tá? Então, é uma obra complexa, demorada, tá? Que é tudo ela não destrutiva para poder a cidade sentir o mínimo possível. A gente vai ter que fazer ela também ali na região ali da 10, que está com o projeto já pronto, e provavelmente o ano que vem a gente deve começar a fazer essa obra de drenagem ali naquela região. A gente fez drenagem no Sol Nascente, a gente fez drenagem em Vicente Pires, a gente está com um projeto fazendo setor de mansões, estamos com um projeto em Taguatinga para ampliação da rede lá. Começamos já a detalhar também uma contratação para fazer toda a Ceilândia. Então, assim, tem muito o que fazer ainda na cidade. Como você mesmo disse, os governadores anteriores esqueceram de dar manutenção e de cuidar da cidade. Só para frisar, os governadores anteriores de Agnello e Hollenberg, viu? Antes deles, os governadores prestavam, viu, secretário? Não vou dizer do nosso querido Roriz, porque a gente via também muita obra aqui em Brasília e tudo, e aí teve que vir Ibanez para poder retomar essa agenda de preocupação com a cidade, de cuidado com a cidade, e mesmo em obras que a gente está citando aqui, né, do drenar, que ninguém vê, mas que traz benefício para toda a população do Distrito Federal. E, secretário, não é só na cidade satélite, na Asa Sul, ali no Parque Sul também tem uma nova infraestrutura, né? Mais de 65 milhões investidos. O que foi feito ali naquela região do Parque Sul, próximo ali do Parque Shopping, do Carrefour? Todo o sistema de drenagem foi feito ali, tá? Era uma área que todo ano sofria com alagamento. Então, fizemos uma rede de drenagem nova, fizemos toda a parte de requalificação, calçada, pavimentação, ciclovia. Estamos recuperando todos os estacionamentos. Estamos na fase final agora. Previsão de entrega lá, tá para quando? Para terminar tudo ali no Parque Sul? Olha, é capaz que a gente consiga entregar agora em novembro. Mesmo com a chuva? Mesmo com a chuva, porque agora está faltando agora o acabamento. Calçada, colocar a questão lá de jardins, a parte de paisagismo, alguns estacionamentos que a gente está finalizando, e aí a gente deve entregar agora em novembro toda a requalificação do Parque Sul. Secretário, eu como morador ali da Asa Sul, a vida toda, eu tinha ali, as quadras sempre eram muito, muito cuidadas. E agora ficou muito tempo esquecida, mas agora você começou uma requalificação lá na Praça 21 de Abril, que fica ali na 707, 708. O que foi feito ali exatamente, secretário? A gente está em obra lá, a gente está trocando toda a parte de calçadas, bancos, coreto, então fazendo uma requalificação, uma praça. Eu vivi ali um pouco da minha infância. Você morava onde, secretário? Eu morava em Sobradinho, mas eu estudei no Elefante Branco. Então eu passava todo dia naquela praça. Minha mãe foi professora lá no Elefante Branco. Pronto, eu passava todo dia na praça 21 de Abril, que é ali, caminho ali da W3 até o Elefante Branco. Você vinha de ônibus ali pela W3, aí tinha que subir para ir para o Elefante Branco. Ali. Exatamente. E passava todo dia pela praça. No início do meu curso no Elefante Branco, não tinha nem ônibus para W3. Eu descia no eixo. Não tinha ônibus na W3? Não tinha da W3, não. Eu descia no eixo, subia da 100 até a 900 andando, passava pela Praça 21 de Abril. Isso, secretário, porque desde que eu me conheço por gente que eu pegava o ônibus, já tinha uns ônibus ali na W3 já. Tinha alguns ônibus para W3, mas não tinha o de Sobradinho. Aí depois é que foi implementado Não tinha nenhum Sobradinho para rodoviária, da rodoviária para o final da Asa Sul, tinha, secretário? mas o seguinte, a gente pagava passagem de ônibus aí antigamente, não era dobrado, gratuito, né? então eu tinha que pagar 2 passagens. Então, para a gente não pagar,
né, vim de família que não era tão abastada, né, a família humilde, eu comprava um ticket só para poder vinha lá pelo permitir que sobrasse um pouco mais de dinheiro. E torcer para não chover, né, secretário? Tinha que torcer para não chover. Quando chovia, a gente pegava um guarda-chuvazinho, subia do eixo. Mas, assim, graças a Deus, hoje tem transporte que vem de todas as regiões para W3 e aí ampliou mais a oferta de ônibus. Hoje você tem um pouco mais de proximidade das paradas ao seu destino, porque a gente hoje tem ônibus para tudo quanto é lugar. Mas, enfim, aquela praça ali vai ser toda ela requalificada, a gente vai trocar toda a parte de calçadas, acessibilidades, deixar uma praça bonitinha, novinha para a população ali da Asa Sul. Secretário, eu sei que não é mais a sua área, mas no primeiro governo era. A gente vê essa questão do transporte, as tarifas zeros que estão sendo implementadas pelo governador Ibanez. Para começar a ser implementado tarifa zero, com certeza o planejamento começou lá quando você era secretário. Na sua época como secretário de transporte, já tinha algum planejamento? E existe a possibilidade de Brasília ter um tarifa zero geral para tudo, de segunda a segunda? Existe essa ideia do governador Ibanez? Passou isso pela sua cabeça? Porque você lá era secretário de transporte. Hoje existe a tarifa zero aos domingos. É aos domingos, não é, secretário? O Vai de Graça. O programa Vai de Graça nos domingos. Domingos e feriados, não é isso? Domingos e feriados, exatamente. Por que foi implementado isso e já vinha sendo essa discussão ao longo tempo, junto com o governador? O transporte aos domingos, ele é bem menos demandado, tá? Então, você tinha uma oferta de ônibus já suficiente com uma baixa utilização. Então, o governador pediu para que a gente fizesse esse estudo ainda na época e foi implementado agora na gestão, né, também à frente o secretário Zeno Gonçalves, porque é o seguinte, mesmo com a tarifa zero, você não tem uma ampliação de capacidade que gere mais custo para o sistema. A frota que é disponibilizada aos domingos e feriados é a mesma, não precisou aumentar e consegue transportar todos os vai ser o mesmo ônibus que já estava no domingo, é o mesmo motorista, cobrador, ou seja, não precisou aumentar, né, o número da frota. Custo, exatamente. Nem mais ônibus e nem mais trabalhadores. Então, com isso, você consegue que mais pessoas possam circular pela cidade, né? Você não impacta no custo do sistema, então isso possibilitou. A tarifa zero geral, precisa ter muita cautela com isso. Nas cidades onde nós vimos que já implantou a tarifa zero, o aumento foi de até 60% em grandes cidades. Ou seja, aí teria que aumentar a frota, número de motoristas, número de cobradores. Horário de pico, você tem um uso excessivo do transporte coletivo. Imagine, se você coloca a tarifa zero e aumenta em 60%, que foi o que a gente viu acontecer nas grandes cidades, teve cidades pequenas que teve aumento até de 300%. Aqui próximo, aqui Formosa... Luciano implantou também a tarifa zero lá com o Diego Sorgato. Prefeito. Exatamente. Formosa, a gente ainda estava como secretário de mobilidade ainda, e a gente viu que aumentou 300%. Imagine, então, você precisa prever essa questão do aumento do custo, né? E hoje o custo do sistema, com todos os subsídios que o governo dá, ele é muito alto. Então, a gente tem um custo de quase 3 bilhões do sistema de transporte hoje para atender a toda a demanda de Brasília. Se você coloca uma tarifa zero, você também tem que ter essa previsão de custo. Então, precisa ser muito bem estudado, tem que ter muita cautela na hora de você implementar um programa desse para você também não precarizar o transporte. Porque, às vezes, você quer trazer um benefício para toda a sociedade e acaba criando um problema para quem é usuário do transporte público. Secretário, eu só entrei nessa parte de transporte um pouco, apesar de hoje você ser secretário de obras, porque você já teve experiência, já foi secretário de transporte, já foi ministro do transporte, então esse é um assunto que você domina também. Eu aproveito isso até para tirar uma dúvida. Novas linhas do metrô, é da Secretaria de Obras ou é da Secretaria de Transporte que é responsável? Parece que o governador Ibanez anunciou novas estações. Qual é a previsão de novas linhas do metrô? E só para concluir minha pergunta, secretário, eu lembro lá em 91, quando meu tio Roriz era governador, que ele falava que ia botar o metrô em Brasília, naquele primeiro momento todo mundo chamou meu tio de doido, que Brasília não precisa de metrô, é o Roriz megalomaníaco. Imagina hoje nossa cidade sem metrô. Só que de lá para cá não teve mais linha, não teve mais estação nova do metrô.
onde entra a parte da Secretaria de Obras e onde entra a Secretaria de Transporte nessas novas estações do metrô? Eu só faço uma correção com o seguinte, a gente fez as estações que estavam faltando da Asa Sul, né? Algumas estações que estavam previstas no projeto original, que tinha deixado o espaço, e a Companhia Metropolitana ela executou isso, construiu também a estação Onoyama ali em Águas Claras, que também estava faltando. A Onoyama é nova, então? É nova. É porque quando eu disse novas, é assim, já ia da rodoviária lá para Samambaia, então, por exemplo, a da Asa Sul já passava ali, não foi uma nova nesse sentido, passava, mas entendeu? não estava aberta. Então, foram abertas 3 estações novas na Asa Sul, foi aberta a estação Onoyama, e agora está sendo feita a complementação em Ceilândia e Samambaia. Então, é um acréscimo de mais 2 estações em cada linha. Está sendo feito o projeto de uma nova linha do metrô, onde vai passar Esplanada, Cruzeiro, Sudoeste, né, Cruzeiro, Candangolândia. Isso foi o que o governador anunciou mês passado? Foi o que o governador anunciou. O projeto está em elaboração, é um estudo de viabilidade. Aí é da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Transporte ou as duas em conjunto? As duas em conjunto, porque a demanda vem da Secretaria de Mobilidade, mas a Secretaria de Obras fez as definições de projeto para o metrô e o metrô que está fazendo o acompanhamento desse estudo, que colocou na praça e contratou esse estudo. Então, esse estudo está em andamento. Quando finalizar, aí vai ser uma definição do governador para ver se quem vai tocar a Secretaria de Obras ou o próprio metrô. Aí vai talvez uma parceria para poder aproveitar os técnicos das pastas para fazer essa execução. Agora, é uma obra gigantesca, né? Imagine uma nova linha do metrô que segue da Esplanada até Santa Maria. Então, vai passar pelo Gama, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2. É obra para mais de 15, 20 anos, né? É uma obra que vai demandar muitos recursos, vai ter que ter uma parceria grande do governo federal para financiar, né, essa obra e, claro, ela pode ser faseada. Então, você vai fazendo ela, saindo aqui da região central e levando essa linha até chegar lá em Santa Maria. Aí eu aproveito até para concluir essa questão do metrô. Não tem o metrô até o fim da Asa Norte? Não existe... Eu já falei com uma pessoa que disse que chegou a se construir, mas aí depois parou. É boato? É verdade? Existe a possibilidade de ter o metrô até o final da Asa Norte, secretário? Olha só, o transporte de massa que está previsto para a Asa Norte é o VLT. Então, hoje o metrô chega na estação do Tais e você consegue fazer essa interligação. Porque se você for em todas as cidades, você tem os cruzamentos e as interligações das linhas para que você tenha esse atendimento. Então, se você consegue colocar o VLT até o final da Asa Norte, você consegue fazer essa interligação onde você pega no Tais e vai até o final da Asa Norte com o metrô, né? O metrô subterrâneo, até o final da Asa Norte apenas, você vai gastar um volume de recurso muito grande com um número baixo de passageiros que serão atendidos. Para você ter ideia, hoje, os passageiros que circulam ali do início da Asa Sul até o final da Asa Sul, ali, sem contar o setor comercial, só 5% do que é demandado para o metrô desce nesse trecho. 95% é setor comercial e rodoviário. Então, você vê que a grande massa é naquela região central ali. Para você ter ideia, o custo de construção de mais um ponto até o Agarrã já estava chegando em torno de 700 milhões para você fazer muito caro, né, secretário? Um trecho só, uma parada só. Então, acaba inviabilizando economicamente você fazer todo um metrô subterrâneo somente até o final das Norte. Se você falar assim, se chegasse até Planaltina e Sobradinho, aí você tem uma viabilidade. Mas é inviável o metrô até Sobradinho? Eu não vou dizer que é inviável, mas é o seguinte, você, para poder respeitar a questão de limitação técnica, né, de funcionamento do metrô com a geografia daquela região, você precisaria tirar a linha ou fazer ele em grandes túneis para chegar nessa região. Então, isso acaba inviabilizando. Então, às vezes, você criar um outro mecanismo, um BRT, alguma coisa assim, acaba trazendo mais atratividade e efetividade para esse tipo de transporte. Entendi. Secretário, não parece, mas a gente já chegou a quase 1 hora de programa, viu? Aí eu aproveito e pergunto, Camila, faltou falar alguma coisa, Camila? Não, falaram
falamos de tudo, conseguimos falar, porque é obra demais. Se eu fosse secretário de obras com esse tanto de obra, eu ia querer ser candidato a governador, viu? Eu não ia deixar fácil isso pra Celina, não, viu? Porque é obra demais aqui, secretário. Meu Deus do céu. Pois a Celina tem um bom cabo eleitoral para poder fazer com que ela venha como governadora e continue todo esse trabalho, porque para mim é uma satisfação estar trabalhando e entregando o que a gente está entregando aqui em Brasília. Ô, secretário, a gente vai chegando ao final. Obrigado, foi uma honra. Eu acho que para falar desse tanto de obra aqui do GDF, a gente precisava de umas 2, 3 horas de programa, mas já vou deixar combinado com a Camila. Inclusive, manda lá um abraço pro seu marido, meu amigo Viguinho, que quando já tiver a maioria das obras inauguradas ano que vem, quero voltar com você aqui, secretário já, não sei, no governo Celina já, ou finalzinho de 2026, início de 2027, para falar das obras que foram inauguradas. Vamos fechar esse compromisso aqui, secretário? Dedé, vai ser um prazer estar aqui de novo, aqui fazendo esse bate-papo aqui, falando de entregas, falando de desenvolvimento aqui para o Distrito Federal. Como eu falei para você, eu sou filho de Brasília, eu nasci em Sobradinho e para mim é uma satisfação estar podendo contribuir com o progresso da nossa cidade. Obrigado, secretário. Estive aqui com Walter Cassimiro, secretário de Obras do Governo do Distrito Federal. Nossa cidade se transformou num verdadeiro canteiro de obras sob a administração do nosso querido governador Ibanez. E eu só tenho a agradecer você que ficou com a gente, curtindo aqui o nosso podcast, ficou sabendo de todas as obras que vêm por aí. Lembrando que o nosso podcast também vai sair todo transcrito no jornal impresso Capital Federal, no site Capital Federal, no portal Política do Bem e no blog do nosso parceiro e amigo jornalista Odir Ribeiro, Rádio Corredor. Obrigado, secretário, foi uma honra você aqui e até a próxima com o nosso podcast Política do Bem e aproveito para te convidar a seguir nas minhas redes sociais, @Dedé Roriz. Convida para suas redes sociais também, secretário? Bom, Walter Cassimiro, pode me seguir lá, e o site também da Secretaria de Obras que a gente tem lá, todas as ações que a gente vem fazendo aqui no Distrito Federal. Ou seja, quem quiser acompanhar as obras, por onde tem, previsão de inauguração, é só entrar no site da Secretaria de Obras. Exatamente. Tá bom, beleza, gente? Até semana que vem com mais um Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Obrigado pela sua atenção.